queridos amigos e irmãos de Ideal Espírita. Estamos aqui hoje, em nome da Sociedade Espírita Paulo de Tarso, para conversarmos a respeito do tema da nossa palestra de hoje, do nosso estudo de hoje, que se refere à transição planetária, ao processo de transição planetária. Vamos iniciar então a nossa reflexão trazendo o significado da palavra processo. Segundo o dicionário, processo seria a ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade. Então, estamos em processo de transição planetária, dizendo que seria um processo lento, contínuo e gradual de transformação, de mudança de uma realidade para outra realidade. E o significado da palavra transição seria a passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição a outra condição, a outro estado. Por isso, nós concluímos que um processo de transição planetária seria uma ação contínua, uma ação lenta e gradual, que resultaria então na mudança de um nível, de um estado para outro, ou seja, estamos nos transformando de um mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração. E esse processo seria a transição planetária. Nós vamos falar um pouco agora sobre as leis morais. As leis morais estão inseridas na lei do progresso. E são as leis morais um conjunto das leis divinas que regem a dimensão moral do ser, sendo a lei do progresso parte dessa lei moral. Então, o progresso é uma lei divina e todos estão submetidos a ela. Não existe a possibilidade de nós não querermos progredir, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista individual, o progresso seria a elevação individual do nosso espírito, de nós, espírito, à escala do progresso. Sendo que, então, do ponto de vista individual, nós partiríamos do estado de criação, do estado da simplicidade e da ignorância, e estamos em direção à angelitude. Esta é a lei do progresso, na qual estamos inseridos do ponto de vista individual. E nós não temos a opção de não progredir, de chegar em determinado momento das nossas reencarnações, do nosso processo de evolução e dizermos daqui para frente eu não quero mais, eu quero permanecer nesse estado em que me encontro. Isso é impossível, porque a lei do progresso é uma lei divina, imutável e assim será. Portanto, Deus tem os mecanismos apropriados para que nós possamos voltar a progredir. E assim como nós progredimos individualmente, também existe o progresso coletivo. E nesse progresso coletivo estão inseridos o progresso dos mundos. Então, os indivíduos, os espíritos progridem individualmente e as sociedades progridem coletivamente. E esse progresso coletivo das sociedades, das humanidades, dos espíritos, é que fazem parte do chamado progresso dos mundos. E para o fim pedagógico, para maior facilidade, das reflexões, nós vamos falar sobre as diferentes categorias dos mundos habitados. Ou seja, grosso modo, os mundos estão divididos, segundo o Livro dos Espíritos, em 5 categorias gerais.
E essas categorias gerais definem a condição do progresso em que cada mundo, em que cada planeta se encontra. Então, temos, em primeiro lugar, os mundos primitivos, que são aqueles mundos que se destinam à encarnação dos espíritos recém-criados por Deus e que trazem como característica principal a vida na pré-história, para que nós tenhamos uma ideia de como é a existência nos mundos primitivos. É só nós lembrarmos de como a Terra foi durante todo o período da pré-história. E aí teremos as características dos mundos primitivos. O progresso quase não existe e a vida é quase que exclusivamente material. Depois dos mundos primitivos, nós encontramos em segundo lugar, nessa escala de mundos, os mundos de provas e expiações. Como nós não vamos tratar aqui especificamente dessas diferentes categorias de mundos habitados, nós vamos resumidamente dizer que no mundo de provas e expiações o mal predomina. Aqui predominam as paixões, a violência, o egoísmo, e os espíritos aqui encarnados já trazem uma quantidade de provas e também de expiações que são decorrentes das suas realizações, das suas posturas nas encarnações passadas. Depois da categoria dos mundos de provas e expiações, nós temos os mundos de regeneração. Nos mundos de regeneração, as almas ainda têm que expiar, mas já são propensas ao bem. E aqui é muito importante nós sublinharmos essa propensão ao bem. Ou seja, mesmo ainda não sendo perfeitas, mesmo ainda carregando algumas provas, as almas que estão em condições de habitar os mundos em regeneração são aquelas que desejam profundamente melhorar, aquelas que desejam estar caminhando o caminho do bem e, consequentemente, seguindo as leis de Deus. São aquelas que já têm um conceito de auto-observação e já promovem, mesmo que não muito rapidamente, já promovem a sua reforma íntima, já desejam participar dessa sociedade do bem, dessa sociedade fraterna, de uma sociedade colaborativa, de uma sociedade que pensa coletivamente, principalmente. Seguindo a quarta categoria desses mundos habitados, teríamos os mundos felizes. Esses mundos felizes estão destinados a receberem os espíritos que já estão com o bem bastante solidificados no seu espírito. Nesses mundos, o bem já prepondera. As sociedades já funcionam na base da coletividade, do amor, da colaboração, do respeito, da justiça social. E depois desses mundos felizes, temos os mundos celestes ou divinos, que nós temos poucas condições de entender como seria a vida nestes planos, de tão distante que ainda estão da nossa realidade. Mas esses mundos são mundos purificados, são moradas de espíritos puros, onde já reina o bem maior. Não poderíamos falar da transição planetária, já que a transição se refere da mudança de um estado a outro, sem termos passado pela definição das diferentes categorias dos mundos habitados, já que a transição se refere à mudança de um plano a outro, de um mundo a outro. Então, neste momento, nós vamos falar do livro A Gênese,
que é o livro que trata dos milagres e as predições segundo o Espiritismo. Dentro desse livro, a Gênese, tem um capítulo que trata dos sinais dos tempos. Então, esses sinais dos tempos fala justamente dos sinais que se referem ao momento da transformação, da mudança de um plano a outro, da Terra, do mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Como o nosso globo e todos os globos estão submetidos à lei do progresso, existem dois tipos de progresso que acontecem. Um se refere ao progresso físico. Esse progresso físico, ele é caracterizado pelas transformações dos elementos que compõem esses globos, esses mundos. Então, fisicamente, esses mundos também progridem, os mundos também progridem. E assim, faz parte desse progresso as transformações geológicas, climáticas e sociais que acontecem. Então, os furacões, os vulcões, as tempestades, os terremotos, as mudanças nas placas tectônicas fazem parte desse progresso físico que acontece nos planetas e que a gente sabe que causam muitos danos, que trazem consequências imediatas muito negativas, mas que fazem parte da lei da destruição e da lei do progresso. E além dessas mudanças físicas, geológicas, nós temos também as mudanças morais, o progresso moral. E para caracterizar esse progresso moral, nós poderíamos dizer que são a depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam os globos. Então, o progresso material, ele é caracterizado pelas mudanças físicas, pelas transformações geológicas, e o progresso moral pela depuração dos espíritos que compõem esse globo. E esse duplo progresso se cumpre de duas maneiras. Uma maneira lenta, gradual e insensível. Então nós podemos verificar que nessa mudança lenta, gradual e insensível estão as mudanças das ideias. Se nós olharmos para a história da humanidade aqui da Terra, nós vemos o quanto as culturas da Idade Antiga e da Idade Média levaram séculos para se transformar, como conceitos, ideias e gerações se sucederam nesse processo de mudança, de transformação, de progresso cultural, de progresso das ideias. Mas assim como podem progredir de forma lenta e gradual conceitos e ideias, também existe uma outra forma que é mais rápida e que muda de uma forma muito radical alguns conceitos e algumas culturas, que são aqueles que são resultado de momentos revolucionários, de momentos de transformação brusca, como aconteceu na Revolução Francesa, como aconteceu em outros momentos na Revolução Industrial e outros momentos que trouxeram rapidamente mudanças significativas que alteraram o perfil cultural, o perfil da sociedade de uma forma muito rápida. Então a transição, os momentos de transição planetária, eles têm algumas características pontuais muito importantes. O que caracteriza então o momento de transição planetária? São os flagelos destruidores, as pandemias, as doenças, os terremotos, os maremotos. Esses eventos, eles sempre aconteceram no nosso mundo. Só nós lembrarmos aqui os momentos que aconteceram pandemias, como a peste bubônica na Idade Média, como a gripe espanhola, já no momento mais moderno,
E nesse momento que aconteceram essas pandemias, nós não estávamos em momento de transição planetária. Então, esses eventos, eles são normais, mas eles digamos que se tornam mais frequentes, né? Eles aceleram as mudanças. Mas para que nós estejamos de fato em transição planetária, a transformação, e diz ali no livro A Gênese, a transformação mais efetiva está no plano das ideias, no plano dos paradigmas, da mentalidade humana. Então, esta transição, ela é mais interna do que externas, já que se os eventos externos, eles participam, eles colaboram, eles auxiliam, eles predispõem a uma mudança interna, se esses eventos catastróficos não promoverem uma mudança interior das pessoas, uma mudança no plano das ideias, uma mudança no plano das instituições, esses fatores externos não promoverão a transição. A transição é uma mudança de paradigma, de comportamento, de modo de pensar. E aí, essas mudanças de modo de pensar, essas mudanças no plano das ideias, ela vai refletir coletivamente em mudanças reais da sociedade, em mudanças efetivas, e aí acontecerá o progresso e estaremos, então, efetivando a transição planetária. Quando na Gênese os espíritos afirmam que os tempos são chegados, os tempos significa o tempo de mudança, porque já que estamos submetidos à lei do progresso, Deus nos estabelece um prazo para que essa mudança aconteça. Então nós não estamos fora de uma vigilância, né, do Cristo e submetidos à lei de Deus, e nós temos um tempo para que esse progresso aconteça, esse progresso individual. E outro fator muito relevante, muito importante, que caracteriza esse momento de transição planetária, é o movimento de migração planetária. As migrações planetárias, elas acontecem, mas elas se aceleram nos momentos de transição. E outro fator importante a considerar é que fora dos eventos de transição planetária, essas migrações, elas acontecem mais dos espíritos evoluídos, dos espíritos superiores, que têm a opção de escolher saírem dos seus mundos e adentrarem mundos mais evoluídos. Como exemplo, temos o caso do Dr. Bezerra de Menezes, que ao desencarnar foi convidado a partir para um mundo mais elevado e lá fazer a sua moradia, e optou por permanecer vinculado à Terra para nos ajudar no nosso processo de evolução, aliviando as nossas dores, socorrendo os sofredores. Mas, no momento de transição planetária, esse acelerador, que seria a imigração, acontece de uma forma mais acelerada e trazendo e levando uma leva maior de almas, de espíritos. Neste momento, então, seria o momento de definição, onde aqueles espíritos que não conseguiram acompanhar o progresso da humanidade, que tiveram muitas experiências, que tiveram muitas chances de se adequarem ao momento em que a Terra passa de provas e expiações para a regeneração, que não se adequaram à condição mínima, básica, de estarem convivendo com espíritos que farão parte do mundo regenerado, estão sendo convidados a se retirar da Terra. Não convidados, mas estão
sendo levados, porque não é uma opção, né? Estão sendo levados ao desencarnarem para locais mais adequados ao seu grau evolutivo, ao grau em que se encontram. E lá eles terão oportunidade de continuarem o seu processo. Isso não é punição, isso não é uma punição de Deus, isso é a consequência da lei de ação e reação. Então esses irmãos serão parte de uma nova sociedade, de uma comunidade em que eles poderão, ao mesmo tempo, aprender novas lições, no sentido de aprender aquilo que lhes faltou para o seu progresso moral e colaborar com essas sociedades menos evoluídas, no sentido de auxiliar no progresso material, no progresso cultural dessas sociedades. Então, esses irmãos que são renitentes no mal, fica muito claro no livro A Gênese quais esses espíritos que não estarão mais em condições de acompanhar a Terra. São aqueles que fazem o mal conscientemente, que optam pelo mal, que sabem, que têm noção do que estão fazendo e se comprazem no mal, fazem por opção. Esses já perderam a oportunidade e estão aqui, muitos, né, na última oportunidade de se emendarem. Mas aqueles que não aproveitarem, melhor dizendo, esta última oportunidade, serão retirados da Terra. Ou seja, os espíritos renitentes na perversidade, renitentes na sensualidade, na vileza, são aqueles que fazem o mal por opção. Estão sendo recambiados lentamente para os mundos inferiores para renovar-se e predispor-se ao retorno quando recuperados e decididos ao cumprimento da lei do amor. Então eles poderão retornar a reencarnar na Terra depois que tiverem renovado-se, depois que estiverem aprendido a se comportar e cumprir a lei de Deus. Quem seriam esses espíritos renitentes no mal? Seriam os tiranos, aqueles que nós conhecemos e que nós identificamos muitas vezes em governantes aqui da Terra, que são perversos, que são ditadores e que causam muito mal à coletividade, à humanidade. Os intolerantes religiosos, nós também conseguimos identificá-los, que são aqueles que praticam barbaridades em nome de Deus, que são intolerantes com as demais religiões, que se acham os detentores da verdade e que falam em nome de Deus e que inclusive utilizam a violência como recurso de se preponderarem sobre os demais. Os pervertidos na área da afetividade são outro grupo que podemos classificar como os renitentes no mal. E eles estão reencarnando em massa entre nós, estão reencarnando em massa aqui na sociedade terrena para desfrutarem da última oportunidade de estarem em contato com filosofias do bem, com espíritos que foram enviados por Deus, para que eles possam se reformar, para eles terem a chance de, em contato com o bem, com essas teorias do bem, mudarem os seus hábitos infelizes. Trazem, no entanto, junto com eles, essas ideologias perniciosas, essas ideologias que acabam por confundir muitos de nós. É muito fácil identificá-los e identificar essa confusão que eles causam na sociedade quando nós olhamos as crises que se encontram na atualidade. As crises nas escolas, como
não sabemos mais como ensinar as crianças, como educar as crianças, a crise na família, caracterizada por uma dificuldade em saber como educar filhos, os pais estão perdidos, crise nas igrejas, decadência de valores, de corrupção dentro dos templos religiosos, nos modelos políticos e econômicos no mundo, causando uma verdadeira convulsão social, uma convulsão de conceitos humanos. Estamos sofrendo na atualidade um momento de assédio terrível dessas entidades que estão aqui em maior quantidade. Elas causam muita confusão, muitas crises. Promovem intolerância religiosa, promovem intolerância racial, sexual, política, mas também faz parte da vontade de Deus que elas conosco convivam para um duplo objetivo, para que possam nesse convívio alterar a sua moral e também para nos testar, para que em contato com elas, com essas filosofias, nós possamos nos definir, nós possamos nos posicionar diante dessas filosofias e diante dos conceitos que nós disposamos e que achamos que já estamos de acordo. Então também servem para nos provar. Chegam às levas espíritos também mais avançados, assim como esses espíritos renitentes do mal, que estavam retidos em zonas inferiores para não perturbarem principalmente a vinda do Cristo, e que agora estão tendo a última chance e que aos poucos estão vindo, mas que agora no momento de transição vêm em massa, assim também nessa característica dos mundos em transição, que é a emigração, a transmigração dos espíritos, estamos recebendo também levas de espíritos mais avançados, de espíritos mais evoluídos, que vêm nos ajudar a promover o progresso nas diferentes áreas. Eles vêm para impulsionar o progresso, para nos auxiliar. E vêm para nos auxiliar na área da cultura, que estamos no momento de uma cultura muito difícil, né, com a cultura musical e artística muito difícil. Na área da educação, vem trazer conceitos para que nós possamos educar dentro da lei de amor e da lei de Deus, na política, na religião e na filosofia. Estamos recebendo esses irmãos há bastante tempo e eles estão vindo em uma quantidade maior também para impulsionar o progresso da humanidade. No capítulo 16, aqui no item 6, do livro A Gênese, os espíritos dizem assim: a geração futura, desembaraçada da escória do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se encontrará animada de ideias e sentimentos diferentes dos da geração presente. Então nós sabemos que essa mudança, ela também acontece na sucessão das gerações. Aqueles com ideias mais conservadoras, que não servem mais ao progresso da Terra, estão sendo substituídos por aqueles que já trazem ideias mais novas, ideias melhores, mais condizentes com o mundo de regeneração. Hoje não são as entranhas da Terra que se agitam, são as entranhas da humanidade. Então, a crise de valores, de ideias, né? Essa crise dessas ideias novas que estão chegando contra as ideias desses espíritos renitentes que promoveram crises muito difíceis aqui para nós. Há uma mescla na sociedade de hoje do bem e do mal. E isso fica muito evidente, muito claro para nós. Finalizando então o nosso estudo, vamos trazer aqui um dizer do Espírito Joana de Ângeles com relação a como nós podemos colaborar nesse momento de transição planetária. Qual seria
a nossa melhor postura para que nós possamos passar por esse momento de uma forma mais tranquila possível. A transição planetária só estará finalizada quando a maioria dos habitantes da Terra estiver moralmente modificada. Então é importante a gente perceber que a transição planetária ela não acontece fora, ela acontece dentro de cada um. Então é importante que nós nos conscientizemos que a nossa mudança de hábito, que a nossa mudança interior, ela se soma à mudança interior de cada um e que cada um que se modifica vai formar a maioria. Quando essa for a maioria das pessoas, dos espíritos aqui, estiverem modificados, nós estaremos em transição planetária. Essa melhora individual, ela aparece no coletivo. E somente quando ela for coletiva, quando ela se sobrepor na humanidade, é que nós estaremos efetivamente na transição planetária, efetivando esse momento. O planeta será regenerado só e somente quando uma quantidade muito grande de espíritos for regenerado, estiver em regeneração. E aqui, segundo Joana, a melhor maneira de participar conscientemente da grande transição, e aqui nós fazemos um parêntese, então nós podemos participar dessa transição, desse movimento conscientemente, mas também nós podemos participar desse movimento inconscientemente. Inconscientemente seria darmos vazão à violência, irmos discutir nas redes sociais, promover a agitação, a briga, a desordem, a desarmonia. Aí nós estaremos nos somando àqueles que promovem esse tipo de comportamento. Mas para que nós possamos participar da transição planetária de uma forma consciente, é preciso que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade pessoal. Ou seja, pensar naquilo que nós estamos fazendo, pensar naquilo que nós estamos jogando nas redes sociais, pensar naquilo que nós estamos fazendo na nossa família. E assim, realizando as mudanças íntimas que se tornam próprias para a harmonia do conjunto. Mesmo no momento de crise, mesmo no momento de transição, nós podemos estar em harmonia. E essa harmonia precisa ser construída dentro para que as nossas atitudes possam também estar em consonância com esse momento de transição planetária. Muito obrigada pela atenção de todos, que Jesus esteja conosco, que nós tenhamos essa consciência de participarmos ativamente deste momento, acendendo a nossa luz para que a nossa luz possa contribuir com a iluminação de todo o nosso mundo. Muito obrigada.